começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome sua refeição sem alarde. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho dos que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. André Luiz, Chico Xavier. Vamos agora acalmar nossas mentes, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo mais uma vez, com muita alegria e gratidão, que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco nessa noite, nos auxiliando, trabalhando em nós, nos intuindo, principalmente intuindo o expositor da noite, que vai trazer um tema muito especial, e que nós possamos, Mestre Jesus, sob a luz do Teu Evangelho, absorver os ensinamentos da noite e levar para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para os nossos amigos, nossos familiares e para a nossa semana, para que a gente possa multiplicar as energias de luz, as energias positivas que vamos receber aqui nessa noite. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Gente, quem vai falar hoje é o Stanley. O tema do mês é o livro Estudando o Evangelho, e o Stanley vai falar para a gente hoje sobre a missão dos espíritas. Stanley, fica à vontade, viu? Obrigado, Mari. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Só avisando aqui que a transmissão ela vai estar instável aí, gente. Eu estou sabendo. De alguns programas nós temos que instalar e reinstalar aqui. Então, peço desculpa a todos. Mas eu sei que o áudio chega inteiro, mas a imagem que fica travando um pouquinho para o pessoal que está em casa, né? Nós que estamos no salão aqui, estamos vivos, estamos ao vivo. É sempre muito bom poder falar da doutrina espírita, atender o convite dessa casa que eu tenho aprendido a abraçar o cargo de tarefeiro, né? Tem tanto cargo que a gente podia abraçar, a gente abraça cargo de tarefeiro, né? Não sei que ideia é essa cabeça da gente, mas vai dever, né? Você está devendo no plano espiritual, precisa fazer muita coisa para poder recuperar. E uma das formas de recuperar essas nossas falhas de outras vidas, dessas e de outras vidas, é através da tarefa do bem, atendendo ainda o chamamento do apóstolo Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. É claro que nós não temos a capacidade de amor ainda de um Paulo, de um Pedro, da própria Maria, mãe de Jesus, mas estamos aqui nos apresentando ao trabalho, que é o que dá para fazer. E que a gente tenha a honradez de chegar, ou pelo menos a expectativa de chegar no final dessa vida, dessa reencarnação, e mostrar as mãos, né? Mostrar as mãos lá para a espiritualidade superior e dizer mais ou menos assim, eu sei que eu não fiz tudo aquilo que eu podia ter feito. Eu estou sabendo. Né? Eu vivi a minha vida, eu estou lembrando de tudo. Mas a minha mão está cheia de calo de buscar a tarefa do bem, de buscar realizar o que é melhor.
Acho que a gente ia chegar com essa, acho uma boa desculpa, né? Chegar com essa desculpa nos planos espirituais lá, já é um passo de pelo menos não passar no umbral, ou ficar pouco tempo no umbral, né? Espero. Então, o convite para o tema de hoje foi a missão, né? Ou missão dos espíritas. É um texto do livro do Bezerra de Menezes, estudando nós não abandonássemos os nossos postos de trabalho. Então, se você tem, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, algum posto de trabalho no bem, aí posto de trabalho no bem é qualquer trabalho útil que você esteja realizando. Dentro da casa espírita existem vários postos de trabalho útil, né? Desde a pessoa que mantém essa casa organizada, mantém essa casa limpa, aquela pessoa que usa o tempo que tem de sobra para poder fazer instalações, recursos técnicos, entregar recursos técnicos para a gente aqui, aqueles que estão na direção, né, que planejam, né, os estudos. Então, são todos voluntários, ninguém recebe materialmente, né, ninguém recebe nada para fazer nada aqui. Mas existem outras tarefas do bem nos lugares onde nós estamos, que seja como pai, como mãe, como filho, como tio, dentro da própria família, como vovô, como vovó, dentro da própria família. Nós temos os nossos postos do bem dentro do nosso trabalho, né, o cumprimento do dever com a maior lisura possível, e, se possível, dá um sanguinho a mais, né? Como diz lá da obra, lá, né? Pô, dá um sanguinho a mais aí, rapaz. Isso não é minha obrigação, não, mas eu vou fazer. E sem propaganda, né? Sem propaganda. Isso não é minha obrigação, não, mas eu vou fazer, porque eu quero fazer o melhor possível no posto de trabalho em que eu estou. Na escola também vale. Se você trabalha no hospital, também vale. Qualquer ambiente que nós estejamos, no trânsito também vale. Qualquer lugar, qualquer ambiente que nós estivermos, nós podemos estar cumprindo a nossa tarefa, cumprindo o nosso dever na prática do bem. Se no mundo, vamos colocar 60%, no mundo, se 60% das pessoas estivessem cumprindo completamente os seus deveres, o mundo já seria outro. Só 60%. Não, 60% da humanidade está cumprindo seus deveres completamente durante o dia, a vida que ela leva. O mundo já seria outro. Então, antes de entrar especificamente no texto, eu quero fazer alguns comentários aqui, que está lá no livro dos médiuns, quando Kardec fala dos tipos de espíritas. Já que nós estamos falando da missão dos espíritas, né, será que eu posso realmente me dizer que eu sou um verdadeiro espírita? E ele faz alguns comentários a respeito. Uma classificação. Né? Ele diz que existem os espíritas imperfeitos, os verdadeiros espíritas, os espíritas exaltados, os espíritas sem o saberem e os espíritas experimentadores. Essa é uma classificação que o Kardec traz lá no livro dos médiuns e que ainda tem um sexto, que não é do Kardec, vou deixar por último. Tá? Uma explicação rápida e breve aqui a respeito desses espíritas. Nós temos os espíritas imperfeitos, que veem mais do que fatos. Então, é aquele que reconhece a mediunidade, aquele que sabe, que os livros de um Divaldo, da Ivone, do Chico, e do Allan Kardec e muitos outros são livros que falam de coisas verdadeiras. Então, esses espíritos imperfeitos reconhecem isso, compreendem a parte da filosofia, ele lê, ele escuta uma palestra e consegue entender tudo aquilo que a doutrina está passando, da importância de ser uma boa pessoa, da importância de você atender às recomendações do Cristo, e ele também admira a moral da doutrina espírita. Fala, nossa, de todas as religiões que eu já passei, eu estou dentro da doutrina espírita porque é uma boa religião. A moral que a doutrina espírita entrega é elevada, mas não praticam. Então, o espírita imperfeito, gente, é aquele que a doutrina está só na cabeça dele. Entrou na cabeça, entrou no entendimento, mas não desceu para o coração. Porque aquilo que desce para o coração, a gente não deixa de praticar, a gente não esquece.
a gente não retira da nossa vida. Espíritas exaltados. É um espírita muito comum nos dias de hoje, apesar desse livro de Kardec, né, do século XIX, né, século XIX, mas ainda fala de coisas atualíssimas hoje. Tá? São aqueles, né, que têm confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo dos espíritos. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Existem muitos exemplos que eu podia fazer aqui, mas na hora que eu estava preparando os slides lá, eu lembrei de um fato que aconteceu, saindo da câmera aqui, né? Eu lembrei de um fato que aconteceu lá na Fraternidade Corrente de Luz, numa reunião mediúnica. E uma médium, né, que ela, vamos dizer assim, ela perdeu a prática do estudo, ela começou a deixar o ego se elevar, e numa determinada reunião, ela manifesta dizendo que estava recebendo a presença de Francisco de Assis, São Francisco de Assis. E quando o médium está com altos graus de animismo, né, você percebe logo, né, até a voz fica meio tremida. Ah, meus filhos! A oração de São Francisco, vamos fazer junto a oração de São Francisco? Só que o Espírito de São Francisco não sabia fazer a oração de São Francisco. Então, aí, como o Espírito, né, não conseguiu fazer a oração de São Francisco, ali ele meio que engasgou e ele pode ser esclarecido, né, pelo dirigente da reunião. Espíritas sem o saberem. Muito raros, muito raros. Quem são os espíritas que são espíritas sem o saberem? Sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Então, são raros, né? São espíritos raros aqui no nosso planeta. Nós somos um planeta de prova e expiação, e a grande maioria de nós somos espíritos característicos de um planeta de prova e expiação. E esses espíritos, né, que reencarnam com essa ideia inata da prática e do entendimento do bem, ainda são muito raros. São professores, são pessoas que reencarnam, espíritos que reencarnam junto de nós para serem os nossos professores. Um deles é o próprio Allan Kardec, que em outra reencarnação ele é reconhecido como Jan Hus, como diz o espírito de Irmão X, e que de uma longa caminhada ele já vinha estudando as questões do espírito, né? Ele, inclusive, tem uma reencarnação como druida, inclusive, o nome dele é Allan Kardec. De Allan Kardec, foi em uma dessas reencarnações, porque o nome dele, na verdade, é Hipólite Leon Denisard Rivaio. E, para não confundir com o trabalho que ele já tinha na área de educação, ele adota o nome de Allan Kardec. E esse nome, Allan Kardec, foi o nome que ele teve em uma das reencarnações em que ele foi um estudioso das questões espirituais. Então, já é um espírito amadurecido, né, um espírito com uma longa caminhada, e ele mesmo fala, né, em alguns textos, né, do quanto ele já entendia, né, ele respeitava e compreendia e praticava já a doutrina espírita. Mas hoje em dia é muito raro de encontrar. Eu não me coloco na lista desses aí, viu, gente? Embora que eu tenha uma lembrança interessante, que a primeira vez que eu vi o Livro dos Espíritos, eu comecei a ler aquele livro, lá ver as perguntas, as questões, lá eu falei, gente, isso aqui é impressionante, isso tudo aqui é verdade. Pensando comigo, né? Pensando, gente, isso tudo aqui é verdade. Aí eu ia lendo o Livro dos Espíritos e fazendo uma coisa interessante. Pegava uma questão e falava, não, essa aqui tem a ver. Não, essa aqui os espíritos estão errados. Essa questão aqui não tem nada a ver com que... Não, E é assim, né? Espírito de característica inferior é abusado, né? É abusado. Você pega o Livro dos Espíritos, você pega um lápisinho e fica rabiscando ali o que está certo e o que está errado. Estamos na caminhada, né? Estamos no aprendizado. E os espíritas experimentadores. Quem são os espíritas experimentadores? Na época de Kardec, eram aqueles que participavam das reuniões de materialização, de psicografia, etc. e tal. E a característica dele principal é essa aqui, ó, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Então, ele vai ter certeza, ele vai estudar ali, vai
comparar assinaturas, vai comparar a letra e vai ter certeza absoluta de que o fenômeno da psicografia, por exemplo, é real. Mas na vida dele, ele não muda em nada. Ele não entende o aspecto moral, ele não entende que a mensagem espírita é para a mudança das nossas próprias vidas. Não tem outro objetivo para a gente acessar o conhecimento espírita. É para que eu aproveite o meu espírito, para a minha alma, para mim mesmo, para a minha mente, para a minha caminhada, para minhas tomadas de decisões. E os verdadeiros espíritas, né, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então, quando esse texto está falando aqui da missão dos espíritos, dos espíritas, está falando dos verdadeiros espíritas. Lembrando, gente, né, que não estamos falando aqui de pessoas que estão com crachá de virtude, estão com a auréola do final da chegada, está próximo do próximo planeta, a Terra não tem mais nada, não. São aquelas pessoas que se esforçam, aquelas pessoas que procuram se estudar, se conhecer e se modificar. E nesse esforço que ele faz de se modificar, de se tornar uma pessoa melhor, isso reflete a vida dele. Porque nós estamos o tempo todo nos relacionando com outras pessoas. A maneira que eu trato, que eu converso com a minha esposa, a maneira que eu estou dentro do meu trabalho, se eu tenho um cargo de chefia, a maneira que eu trato dos meus subordinados, se eu sou um subordinado, a maneira que eu trato a minha chefia, dentro da escola, a maneira que eu sou aplicado, quanto que eu auxilio naquilo que acontece dentro de uma escola. Então, qualquer ambiente que eu estiver, eu tenho que aplicar os princípios espíritas, ou pelo menos me esforçar para tal. E assim como o pianista, o violonista, o flautista, ele vai insistindo, até ele aprender aquele instrumento, o espírito é a mesma coisa. Você não vai pegar o livro dos espíritos num dia, fazer a leitura dele, aí virou uma chave, pronto, agora eu sou uma pessoa virtuosa. Não. Há a necessidade de esforço diário. E eu tenho certeza que se você é uma dessas pessoas que está se esforçando para praticar o bem, para adaptar a sua vida às leis divinas, que é o que os Espíritos nos recomendam, você está passando por testemunhos diários. O mundo do jeito que está hoje, a sociedade do jeito que ela é hoje, eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estão na prática do bem são chamadas a testemunhos diários. Eu não sei na vida de ninguém, mas pelo que eu vejo, pela experiência própria, aquele que está na trilha do bem, ele é chamado a dar testemunhos diários, e muitas vezes grandes testemunhos, eu sei disso. Assim como os primeiros cristãos, eles eram entregues às feras, às cruzes, eles eram deixados de lado, eles recebiam ali a zombaria. Esse é infelizmente, tá, gente? Infelizmente, esse ainda é o ambiente daquele que está procurando ser um homem de bem nos dias de hoje. Você vai ser chamado de bobo, de tolo, todo mundo, não, mas aí todo mundo faz. Mas, como diz uma coisa que eu aprendi com minha mãe, eu não sou todo mundo. E muitas vezes, pelo fato de você firmar o pé, você firmar a sua mente, você ser uma estaca, procurar ser uma estaca do bem, eu sei, gente, que é difícil, que a gente balança às vezes, eu sei que a caminhada, os testemunhos são difíceis, mas por esse fato, muitas vezes, nós vamos ter pessoas próximas que vão se afastar, nós vamos ter pessoas próximas que vão trair, pessoas próximas que vão puxar o tapete. Infelizmente, no mundo do jeito que ele é hoje, ainda é esse o ambiente daquele que está na prática do bem. Mas não podemos desanimar de jeito nenhum. É como o próprio Cristo ensina, né, e fala no final da caminhada dele, ele fala para a gente não desanimar, porque ele venceu o mundo. E ele está conosco ainda hoje, até os fins dos dias, ou até o fim desse ciclo, ele ainda permanece conosco nos sustentando.
Se você volta o seu coração, se você volta a sua mente para as esferas superiores, você tem toda a força, toda a energia, toda a sabedoria, tudo aquilo que você precisa para dar os seus testemunhos chegarão até você, principalmente os recursos internos, aqueles que estão dentro de você. E tem um outro aqui, que esse é o do Leão Zálio. Leão Zálio é um estudioso de Belo Horizonte, né, lá do Grupo Emmanuel, que ele classifica um outro tipo de espírita, o espírita de pijama. Isso não é de Kardec não, gente. É um espírita de pijama. O que é o espírita de pijama, Stanley? Pessoal de casa aí, atenção. Ele só fica dentro de casa. Então, não é ninguém aqui, né? Aqui não é ninguém espírita de pijama, porque vocês estão aqui, né? Critica tudo que os outros fazem. Fiscal da vida alheia. Essa posição de fiscal da vida alheia eu já me aposentei. Já fui, viu, gente? Já fui, mas já me aposentei. E nunca o verá fazendo nada, né? Aquele que critica, mas você nunca vê ele na tarefa. Uai, você nunca está na tarefa, moço? Como é que você está criticando aquele que está fazendo? Então, esse é o espírito de pijama, que nós temos que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Tem o caso de um desses espíritas de pijama, que antes de reencarnar, ele escreveu uma carta para Jesus. Na verdade, ele escreve a carta para Jesus. Ele reconhece ali nessa carta todos os erros dele do passado, que ele realmente não tinha sido digno de ser chamado de filho de Deus por causa das coisas que ele fez. E ele pede para Jesus para ter uma reencarnação expiatória. Então ele quer, me manda sem poder ver, me manda sem poder ouvir, me manda com problemas de maneira que eu não consiga me locomover, me manda cheio de expiações, né, que se chama muitas vezes de castigo. Né? Me castiga nessa próxima vida porque eu não sou merecedor de nada que eu recebi e não aproveitei e não estou merecendo. Então, a espiritualidade recolhe essa carta dele. Né? No texto não fala se foi o próprio Jesus que respondeu, mas os espíritos respondem em nome de Jesus. Né? As mentes nobilíssimas que cuidam da nossa evolução respondem para esse espírito. E fala para ele, rapaz, eu estou vendo aqui que você está realmente querendo mudar, né, sua caminhada, não é isso? Estou querendo mudar a minha caminhada. Por isso que eu escrevi essa carta. Pois é, vamos fazer o seguinte. Existe uma maneira de você reverter esse quadro. Você está se sentindo em dívida? Tem uma maneira boa de você pagar todas essas dívidas. Nós vamos promover a mediunidade para você. Você vai se aproximar de uma casa de oração, de uma casa espírita, e lá você vai ter oportunidade, através do uso da sua mediunidade, de auxiliar muitas pessoas. Né? E nesse auxílio que você vai dar a muitos espíritos, a muitas pessoas, você vai revertendo esse quadro, né? Vai modificando isso aí. O que você acha da proposta? Não, claro. Pode deixar que eu vou descer, e vou fazer, e vou acontecer, e cheio de promessas para a próxima reencarnação dele. Então, ele reencarna, passa a fase da infância, da juventude, daí a pouquinho eclode a mediunidade dele, ele se aproxima de uma casa espírita, começa no trabalho, e quando você começa na tarefa do bem, chegam os testemunhos desse bem que a gente fala, né? A gente fala muito no bem, expositor fala muito no bem. Eu estou o tempo todo aqui falando sobre as coisas do bem. Mas eu tenho que dar também testemunho de tudo aquilo que eu falo. O primeiro ouvido que escuta é o meu ouvido. Então, eu tenho que ter, né, a minha fala, ela tem que ser condizente com a minha prática. E esse nosso amigo, reencarnante, começou a ser chamado a diversos testemunhos, inclusive dentro da própria casa espírita. E ele estava sendo muito demandado, de maneira que ele sentava para poder tomar o prato de sopa e tinha alguém, né, solicitando ele alguma coisa dentro da própria casa espírita. E ele, vendo ali que ele estava entregando todo o tempo dele, que ele podia entregar para aquela tarefa, e não estava acontecendo reconhecimento, e a gente não tem mesmo esperar reconhecimento nenhum. O único reconhecimento que nós temos que ter
a única aprovação que nós temos que buscar é da nossa própria consciência, ele resolveu se afastar de todas as tarefas. Se afastou de todas as tarefas. Então, desce uma equipe dos planos espirituais para atender um grupo de espíritos. E na ficha kármica, né, vamos chamar de ficha kármica, desses espíritos, existia a possibilidade, né, deles serem auxiliados através da mediunidade, inclusive desse companheiro que tinha abandonado as tarefas. Então, essa equipe espiritual, né, preocupava, mas por que fulano está na tarefa? Né? Porque quando a gente está fazendo a coisa errada, quando a gente está fazendo a coisa errada, né, as regiões inferiores te conhecem. Eu conheço, aí aquele ali é da nossa turma aqui, ó. Quando nós estamos fazendo a coisa correta, quando estamos na prática do bem, quando nós estamos nos esforçando, nós somos conhecidos nos planos espirituais. Mas esse companheiro estava realizando tanta coisa boa lá na casa espírita, o que será que aconteceu? Será que ele está doente? Né? Vamos lá na casa dele, descobrir o que está acontecendo. Aí chegaram lá, está lá na varanda da casa dele, de pijama, balançando na rede, lendo o jornal, e portador de mediunidade, o espírito se apresenta para ele e pergunta, mas o que aconteceu, meu irmão? Você não está mais participando das tarefas da casa espírita, tal. E ele falou, não, quem trabalha de graça lá não dá para mim, não. Quem trabalha de graça é relógio. Então, termina, né, o texto dessa forma. Um exemplo, né, do espírita de pijama. Se ele é um zalho, ele tem histórias espetaculares. Histórias espetaculares. Era um educador, assim, espetacular. E agora, finalmente, entrando, né, no livro, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, e ele traz alguns conselhos preciosos para a gente aqui, conselhos preciosos. Com relação ao cumprimento dos deveres. Recrutai, filhos queridos, todas as vossas energias positivas no bem e no amor, para que possais cumprir vossos deveres perante o universo. O lugar que nós estamos reencarnados hoje é exatamente o lugar que nós precisávamos estar para nos tornarmos espíritos melhores. Então Deus, observando a necessidade de cada um de nós, permitiu que nós nascêssemos nas circunstâncias e na situação e com as pessoas que nós estamos reencarnados hoje. Nós estamos no lugar correto. Então eu diria que Deus está entregando 100% de recursos que nós precisamos, cada um de nós precisamos, para a construção da própria felicidade. Não, Stanley, não, você está sabendo não, Você está sabendo das dores que tem lá em casa, das dores que eu já passei, das dores que eu tenho passado, e do que eu vejo para frente, não tem nada de bom na minha vida. Você está no lugar exato, passando exatamente para as experiências que você precisa passar para se tornar um espírito portador da verdadeira felicidade. Todas as experiências que nós passamos, elas nos deixam mais sábios, elas nos deixam mais fortes. Se você consegue passar pelos testemunhos, pelo cumprimento dos seus deveres, você vai sair no final dessa reencarnação mais forte e mais sábio. Outra recomendação do Espírito de Bezerra Menezes é a respeito, né, daquilo que passa por nossos corações. A vós foi proposto o trabalho. Pegamos mágoas, ficam guardando aquela. Aí eu tenho uma mágoa de estimação. Para quê? O que você vai fazer com isso aí? Não serve para nada. Abre mão, bora. E só através dos nossos testemunhos diários, gente, testemunhos diários da prática do bem, é que nós vamos alcançar o coração das pessoas, gente. E se nós olharmos ao redor da vida que nós levamos, existem muitas pessoas que o coração está estraçalhado de dor.
Muitas dessas pessoas estão em hospitais, estão em tratamentos difíceis. Muitas dessas pessoas estão em tribunais sendo julgados. Muitas dessas pessoas estão presas porque falharam na vida. Muitas dessas pessoas estão agarradas à solidão ou colhendo a solidão daquilo que plantaram. Então, a dor, ela existe no mundo de hoje. E a doutrina espírita é a luz que pode iluminar, é a água que pode matar a sede dessas pessoas, é o farol que pode mostrar o caminho para essas pessoas. O mundo hoje está em dores. Existem algumas estatísticas que dizem, Organização Mundial de Saúde, algumas estatísticas que dizem que 1 em cada 8 pessoas tem algum tipo de transtorno mental. Então, se contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um de nós tem algum tipo de transtorno mental. E se nós formos para o lado, tá feliz? Eu não estou feliz com isso, não. Eu não estou feliz com isso, não. Mas o mundo, nós fizemos o mundo ficar desse jeito, né? E quem é que vai ter? Quem que vocês acham que vai ter que consertar esse mundo aí, né? Quem que vocês acham que vai ter que consertar? Nós mesmos, né? Nós mesmos. E se nós vamos para o campo do sono, né? Dos transtornos do sono, porque aquela pessoa que está com consciência tranquila não tem problema nenhum para dormir, né? A cabeça, né, deita no travesseiro ali, está leve, está tudo leve, né? Mas se nós formos para o campo dos transtornos do sono, é 1 em cada 4. 1 em cada 4 pessoas tem algum tipo de transtorno do sono. 1, 2, 3, 4. Um de nós 4 aqui, por essa estatística, tem algum tipo de transtorno do sono, né? Não consegue alcançar o sono profundo, acorda no meio da noite, tem dificuldade de começar a acordar, de começar a dormir, tem dificuldade de levantar no outro dia de manhã. Então, são vários transtornos que existem do sono que refletem a dor que nós carregamos na mente, a dor que nós carregamos no coração. Todos os recursos da medicina, gente, que existem hoje são importantíssimos, porque são espíritos verdadeiros missionários que reencarnam para entregar para a gente os recursos de medicina que nós temos hoje. Eu, todo dia de manhã, tenho 2 comprimidinhos que o velho tem que tomar para o coração continuar funcionando, para a pressão ficar regulada ali, para o coração continuar funcionando. Na família do meu pai, já devo ter dito isso aqui, mas vou repetir, vocês me desculpem, tá? A turma dos espíritos é diferente. Na família do meu pai, o pessoal não chega a 60 anos. Né? O pessoal dá 50 anos, 50 e poucos ali, tem ataque cardíaco e volta para o plano espiritual. Eu já ultrapassei a idade do meu pai. Meu pai foi com 54, eu estou com 55. Provavelmente graças a esses 2 comprimidinhos, que são os estudiosos, os cientistas que entregam para a gente, que a gente tem que usar mesmo. E esses recursos da medicina são a bênção de Deus nas nossas vidas, claro. Porque muitas vezes, pela fala da gente, a gente pode-se ter a falsa impressão de que é para abandonar o tratamento que os médicos, que a ciência entrega e ficar só no tratamento espiritual. Não. Utilizar todos os recursos, inclusive os recursos espirituais, que são superiores. A nossa ciência está em aprendizado, a nossa ciência vai avançar, conhecer plenamente a contraparte espiritual que todos nós temos, que o universo tem, e isso aí quando chegar nesse ponto aí, né, aí vai explodir. Né? A ciência já faz coisas maravilhosas hoje, mas quando começarmos a reconhecer quando a ciência começar a reconhecer a contraparte espiritual que existe em tudo, as coisas serão ainda melhores, né? ainda melhores. O Chico Xavier chega a dizer que, para o futuro, no mundo de regeneração, que é o próximo passo nosso, no mundo de regeneração, serão descobertas será descoberto tratamento para todas as enfermidades, inclusive as de nascença. Só para vocês terem uma ideia do que nos aguarda futuramente. Nós temos um futuro luminoso nas nossas mãos, mas que nós temos que fazer por merecer. Esforço diário, tranquilo e constante.
E sem ansiedade, tá, gente? Sem ansiedade. O Chico ele fala assim, gente, eu sou uma lesma, né? Eu estou indo muito devagar, mas eu vou sempre para frente. Não tem problema, estou muito devagar, estou igual a tartaruguinha. Toda vez que eu falo dessa ideia da tartaruguinha, eu lembro do pessoal lá de cá, da casa da minha esposa, que eles, quando eles eram crianças, eles pegaram 2 tartaruguinhas para poder... Eu falo tartaruguinha porque eu não sei, dentro dos bens materiais, nós estamos falando aqui para deixar de aproveitar as coisas da vida, né? O homem está no mundo, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e as coisas materiais que chegam às nossas mãos é para o nosso próprio bem e o bem da coletividade que nós estamos inseridos. Olha essa casa aqui, por exemplo. Alguém veio antes, alguém ajudou a construir, alguém deixou essa casa de pé, alguém colocou esses telhados, né? Tem uma laje enorme aqui, quanto de alvenaria que foi feita aqui, né? Quanto de dinheiro foi gasto aqui nessa casa. Essa casa ela está de portas abertas, tem gasto de energia elétrica, tem gasto com água mineral. A gente tem água mineral aqui, você pega um copinho de água mineral ali, toma. Alguém pagou, não foi de graça, alguém pagou por essa água mineral. Os banheiros, se você for lá nos banheiros, está tudo limpinho, está tudo arrumadinho, tem água nas torneiras, tudo. Internet, né? Nós temos internet aqui, que nós estamos fazendo a nossa transmissão para o mundo inteiro. Então, tudo isso, gente, tem custo, são coisas materiais, mas que, na somatória de uma casa espírita, tudo de material que tem aqui é para o bem da própria humanidade. Nós, como fazemos parte da própria humanidade, estamos aqui usufruindo desses bens. E nada de errado nisso. Mas temos que tomar cuidado, né, com quando nós perdemos a medida. Você perdeu a medida das coisas materiais. Nós temos hoje, nas nossas casas, um ambiente muito sombrio, né, que chama o Museu das Grandes Novidades. Não sei se na casa de vocês tem um Museu de Grandes Novidades, mas tinha um programa, na década de 80, 90, que chamava Os Normais. E lá nos Normais, tem um dos episódios lá, que fala de como eles tinham a compulsão de comprar coisas que eles depois percebiam que não tinham utilidade nenhuma na casa deles. Então, eles pegavam essa coisa e colocavam lá nesse quartinho, e esse quartinho eles chamavam de Museu das Grandes Novidades. Então, gente, hoje nós temos que tomar muito cuidado com aquelas coisas, né, que nós estamos adquirindo, né, porque o nosso dinheiro é fruto do nosso suor. Então, muitas vezes nós estamos adquirindo coisas que são completamente desnecessárias. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, vamos pegar uma coisa, um tênis. Vai pesquisar um tênis aqui na internet. Você vai achar tênis, né, até de R$100 e poucos, eu sei que tem, e tênis de R$6.000. R$6.000 num par de tênis. É um tênis especial, feito para atletas, para pessoas de corrida, de alta velocidade, etc e tal. Justifica a tecnologia, né, que tem nesse tênis, não sei, mas um tênis custa R$6.000. Stanley de Oliveira Carneiro, eu preciso de ter um tênis de R$6.000? Deixa eu mudar a pergunta. Stanley de Oliveira Carneiro, tenho condições de comprar um tênis de R$6.000? Eu não, não tenho condição de comprar um tênis de R$6.000. Mas digamos, né, que minha esposa receber uma herança, né, de um parente, né, lá dos Cafundó dos Judas, né, e a gente fica rico a partir de amanhã. Eu estou agora com a possibilidade de comprar, né, um tênis de R$6.000. Eu preciso de comprar um tênis de R$6.000? Comprar um tênis de R$6.000 para fazer caminhada até no Newton, sair de casa, né, e até no Newton e voltar para casa? Não preciso de jeito nenhum. E assim como o exemplo do tênis que eu estou dizendo aqui, né, muitas outras coisas, e às vezes coisas pequenas. Às vezes você está vendo ali os vídeos, né, da internet, aí mostra ali algum produto da Shopee maravilhoso, né, que traz a solução de todos os seus problemas da cozinha, que traz a solução de todos os seus problemas no banheiro, que traz a solução de todos os seus problemas no carro, né, e você vê aquele negócio ali, né, no impulso, está tão baratinho, né, tuf, o cartão está com limite, né, tuf, no cartãozinho, né, tchum, aí você recebe em casa, né, o produto que resolver todos os seus problemas, aí você
Aí você olha para aquele negócio aqui, ei, gente, ó, aqui, ó, eu peguei o fruto do meu trabalho, que é meu dinheirinho suado, né? O dinheirinho nosso é suado, né, gente? O dinheirinho nosso é suado, né? Eu comprei esse negócio aqui, está lá, tá guardado lá no Museu das Grandes Novidades. Museu das Grandes Novidades. Então, gente, muito atento, porque aquelas pessoas que estudam com propaganda, que fazem as propagandas, né, são pessoas inteligentíssimas, são pessoas estudadas, são pessoas que elas acessam as pesquisas, né, de como a nossa mente funciona, de como o nosso desejo funciona, e se a gente bobear, você é levado pela propaganda. Tanto, né, que você vê hoje, né, que você associa, por exemplo, o consumo de álcool com felicidade. Se você for numa festa e se você não bebe, eles acham você a pessoa mais triste daquela festa, porque você não está bebendo como todas as outras pessoas bebem. Não estou entrando aqui no quadro do julgamento, né, a respeito de quem gosta de consumir a sua cervejinha ou quem não gosta de consumir, mas estou falando daquela pessoa, ou de você atrelar, você de colocar isso, né, que para você estar feliz, você precisa de estar com o cérebro alterado pelo álcool, o que não é uma verdade. Cientificamente provado, tá, gente? Cientificamente provado. Você não precisa de elementos químicos dentro do seu corpo para você alcançar prazer, para você alcançar felicidade. Existem outras formas. E eu entendo que assim como hoje, né, existe uma propaganda muito forte contra o cigarro, né, você compra os cigarros, né, o maço de cigarro lá tem uma foto, né, lá dos efeitos que o cigarro vai te trazer. Né, você pode conscientemente comprar e consumir. Livre-arbítrio seu. Você faz isso e Deus permite você fazer. Eu, de maneira nenhuma, posso dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A vida é sua e a única pessoa que vai passar pelas consequências da sua escolha é você. E existem muitos outros elementos hoje que são viciantes que nós precisamos ter atenção com eles. O Sr. Wilson estava olhando aqui, minha menina com celular, né, Sr. Wilson? Antes aqui da reunião. Mais ou menos um ano atrás, né, eu como pai, eu e minha esposa, né, é uma decisão de conjunto. Nós resolvemos, vamos passar um celular para a Cecília, vamos ver como que ela se comporta. Não durou nem uma semana, né? Nós recolhemos o celular, não, ela não tem maturidade ainda para ter celular. Então agora, em 2025, nós resolvemos experimentar de novo. Então, pelo controle dos pais, eu programei o celular dela para ficar, no máximo, 4 horas conectado. Então, depois de 4 horas, o próprio celular automaticamente fecha, né, e só ou eu ou a esposa que consegue digitar sempre para poder liberar esse celular de novo. 4 horas. Mas só que, quando eu programei as 4 horas lá, eu imaginei, não, a pessoa não vai ficar 4 horas no celular. Quem fica 4 horas no celular? Ela ficava 4 horas diárias no celular. 4 horas diárias. Então, você senta, você explica, né, porque primeiro educação, né, gente? Primeiro conhecimento, explica, fala dos benefícios, fala dos problemas. Mas, mesmo assim, eu baixei de 4 horas para 2 horas e acreditando, né, que a explicação, né, que nós tivemos ali, a conversa que a gente teve ali, ia funcionar. Continuo acessando o celular às 2 horas disponíveis. Baixei agora, né, mais recentemente, para 1 hora e estamos observando. O próximo passo é recolher o celular. Se ela não conseguir, né, criar a maturidade suficiente, nós vamos recolher o celular. E olha que ela não tem acesso a redes do tipo TikTok, Instagram, Facebook, não tem acesso, hein? Não tem acesso. Então, gente, a nossa energia, ela é muito preciosa, muito preciosa. E os espíritos desencarnados querem a nossa energia. O nosso tempo é muito precioso. O nosso dinheiro, né, os recursos que eu tenho, materiais, são muito preciosos. E as empresas querem esses recursos. E na somatória de tudo isso, eles estão bombardeando a gente o tempo todo, querendo comprar o nosso tempo, pegar o nosso dinheiro,
pegar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de pensar. Então, muito cuidado, muito cuidado. Um remédio para tudo isso é o que nós estamos fazendo aqui agora, né, e todas as terças-feiras, né, com os outros expositores, que é a busca do conhecimento, a busca do entendimento para aplicação para si mesmo, para si mesmo. Então, eu falei, por enquanto, só das questões materiais, né, desprendimento das questões materiais, de tudo isso que eu falei aqui, tá, gente? Desprendimento de tudo isso que eu falei aqui. Eu separei um pedaço para falar da inveja, mas nem vou falar da inveja. Né? Nem vou falar da inveja. Mas, né, cuidado, né, quando você olha, né, para a garagem do seu prédio, né, para os carros da sua rua, e você começa a pensar assim, gente, o pior carro da rua aqui é o meu, o pior carro da rua aqui é o meu, o pior carro da garagem é o meu. Cuidado, você está sendo fisgado, né, você está sendo pescado. Porque carro também é uma forma, né, que se tem hoje de criar um falso status, né? Meu carro é tal, então eu tenho status tal. Pura mentira, né? Pura mentira, besteira. O único status que nós temos que buscar é o status da luminosidade interior. Única que importa, única que interessa. O perdão, aí o perdão e a indulgência, vou colocar os dois juntos ali. Por quê? O que é indulgência? A indulgência, gente, é aquilo que nasce do entendimento que você tem, de que você não é perfeito e que as pessoas que convivem com você também não são perfeitas. E aquelas pessoas que não são perfeitas, assim como eu também não sou perfeita, eu vou ter atitudes imperfeitas. Sábado eu estava falando aqui do meu dilema da carona da esposa para o serviço. Porque meu tempo é muito, por causa da quantidade de coisas que eu abracei, né, que está passando da conta, por causa da quantidade de coisas que eu abracei, o meu tempo é muito precioso. Né, Então, 10 minutos que eu fiquei esperando a esposa, que já estava vestida, já estava calçada, ir no guarda-roupa para vestir uma outra roupa, né, isso mexe muito comigo, que eu sinto ali que eu estou perdendo meu tempo aqui. Então, é aquela hora, né, de total indulgência, né? Entender, né, das necessidades femininas, né? Entender das necessidades femininas. Porque nós que somos homens, você vai viajar. O que você precisa para viajar? Ah, uma calça, 2 camisas. Né? E leva 2 camisas e usa uma só, né? Usa uma camisa só. Né? Ainda tem aqueles, né, que cuidam mais do cabelo, né? Tem aqueles que cuidam mais da barba, né? Mas tem uma turma aí, gente, vou falar com vocês. O dia que der, eu vou lá cortar o cabelo. Então, né? Ih, rapaz, estou precisando dar uma ajeitada na barba. Aqui você olha no espelho e fala, não, tá bom, depois eu faço. Então, o homem, muitas vezes, né, ele pensa dessa forma, da nossa natureza. E as mulheres não. Né, as mulheres, o cabelo tem que ter a cor perfeita, não é isso? Ou não? O cabelo tem que ter a cor perfeita, né? A roupa, né, tem que demonstrar os dotes, né, que a mulher tem. Né? A unha, né? A unha é uma coisa que, para mim, é inimaginável, tá, gente? É inimaginável, mas você ficar... Quanto tempo que demora para fazer uma unha, mão e pé? Não faço nem ideia. Eu ficar 1 hora com alguém futucando minhas cutículas, para mim, é impensável, tá, gente? É impensável. Mas... são necessidades que o espírito feminino, dentro do normal que se tem hoje, isso é tudo normal, né, gente? Tudo normal, não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado nisso. Mas eu tenho dificuldade de entender essas coisas, né, pela minha maneira de ser, Então, é um exercício de indulgência que eu tenho que fazer todos os dias, né, na hora que eu estou, né? Aí, como eu já sei que vai demorar mesmo, né, eu já sento no sofá bem confortável, né, sabendo que eu vou ter que esperar ela resolver os problemas dela lá. E, se há erro, gente, há a necessidade de perdoar, inclusive a si mesmo. Né? Tem dia que o jeito que você falando sempre de mim, né, para não levar para outras pessoas, ainda falando de mim, né, o jeito, né, eu estava respirando. Solta, calmou, né? Agora posso dirigir, né? Porque você vai na pilha também para poder dirigir, mas o jeito que você fechou a porta do carro, tchum,
já foi inadequado, né? Já foi inadequado, então não está suficiente. O perdão não funcionou. E tem que aprender a trabalhar com isso. 1 vez, 2 vezes, 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes, 7 vezes, até que um dia afeta mais. Aí não precisa mais, né? Não precisa nem de que fala de entendimento, que fala de indulgência. Porque nas mãos tantas pedras, quando foi que ficamos tão exigentes? Porque nas mãos tantas pedras, quando foi que ficamos tão exigentes? As pessoas são tão frágeis, só pessoas. Segue a luz do entendimento, não condenes. Só o amor, quando é puro, pode entender todas as dores. Se hoje o rosto é triste e Volto. Desculpe. Agora só a repetição do refrão. Então, como mensagem final, gente, eu queria fazer um apelo aqui para nós prestarmos atenção com os nossos relacionamentos. A maneira que nós estamos nos relacionando com as pessoas. Um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de tranquilidade. Se precisou de exercer o perdão, exerça o perdão, atenda ao ensinamento do Cristo. Não vou nem pedir aqui o amor ao nosso semelhante, não vou nem pedir isso. Mas, como dizem os Espíritos, a capacidade de nos suportarmos uns aos outros, é isso mesmo, suportarmos uns aos outros. Das duas formas, os dois aspectos, né, das duas forças que essa palavra tem. De suportar, né, que é aquele que está do seu lado, que ele precisa de ajuda e você vai dar suporte a essa pessoa. E também suportar, né, aquele que está do seu lado, mas que a convivência está, né, sempre ali, né, uma cutucadazinha. Aprende a suportar essa pessoa. Não deixe sair de você, da sua boca, palavra de ódio, palavra de raiva. Lembre do que você está fazendo aqui. Lembre de todas as lições que você já escutou na sua vida. Lembre de todos os exemplos que eu tenho certeza que todos aqui já viram. Lembre de todos os exemplos positivos que você já viu na sua vida. Esses exemplos, esses professores que têm nome de pai, de mãe, de amigo, de vizinho. Eu, na minha vida, encontrei vários exemplos de como agir na sociedade, de como se relacionar com as pessoas.
E, por honra a todos esses professores, eu não posso esquecer dessas lições. Estamos vivendo dias perigosos, perigosos. Os espíritos trevosos estão na porta das nossas casas. E se nós dermos guarida, eles vão entrar e vão acabar com a nossa vida ou com a nossa tranquilidade. Vão acabar com a nossa tranquilidade. Orai e vigiai. Agradecer mais uma vez, mestre, o convite. Agradecer a todos pela atenção. Pessoal de casa, não sei se está transmitindo ali, a internet voltou, hoje está uma benção ali, né? Eu não estava lá para monitorar, depois que eu vou descobrir como é que foi, né? Mas se o pessoal está ouvindo aí, uma boa noite a todos, né? Gratidão. Na terça-feira que vem retornaremos no salão aqui, né? Tem mais estudo, né? Todas as terças-feiras nós temos transmissão aqui, e aqueles que estão conosco aqui, né? Se veio pela primeira vez, volta, se vem pouco, vem mais, se vem todo dia, estamos aí. Aqueles que vêm todo dia, todos estamos aí. Obrigado mesmo, gente. Obrigado mesmo. Na minha cabeça uma frase aí dessa música: quando foi que nós nos tornamos tão exigentes, né? E a tendência é a gente ser muito exigente com o próximo, não com nós mesmos. E é o que dificulta da gente praticar a caridade. Muito obrigada. Gente, na semana que vem, quem vai falar para a gente é o Marcos Lenk, e o tema vai ser muitos chamados e poucos escolhidos. Vou fazer a prece final para a gente finalizar com nossos amigos do YouTube.